Nos 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba, através do Labcom Rádio e TV Uniso, traz hoje mais um grande radialista em Sorocaba. Ele que participou de várias emissoras, trabalha há muito tempo, é o Edson Leite Moura, ou Ed Mou. Ele que trabalhou em rádio rock, rádio popular, trabalhou também como contador, vai contar muitas histórias aqui pra gente. Ed, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história aqui pra gente. Beleza, Luizinho, obrigado pelo convite, agradecer ao Uniso, parabenizar por esse projeto aí que está dando espaço a pessoas que passaram pelo rádio, de estarem contando a sua história, as suas experiências, e, acima de tudo, né, mostrando que o rádio está aí completando 100 anos aqui no Brasil e acho que tem muita coisa para o rádio ainda que vai acontecer de bom. O Ed, como é que você começou a se apaixonar por rádio? Como é que foi aquele negócio assim, eu ouvia rádio, a minha mãe ouvia, como é que você começou a se interessar por esse meio? Olha, acho que foi bem na infância, acho que com 5, 6 anos de idade, minha mãe, tanto minha mãe como meu pai sempre gostaram muito de rádio. Minha mãe ouvia muito a Rádio Clube, a antiga Rádio Clube, e tinha as telenovelas, ela seguia lá as telenovelas, e eu ouvia ali, todo dia. Minha mãe era costureira, então ela ouvia as telenovelas. Eu até lembro, eu tinha o nome de algumas coisas assim, alguns jargões da época. Qual que você lembra? Vamos acertar o galo? Então, não, isso veio depois, né? Acho que o João do Mato, né? Mas antes tinha lá espiritismo pelo ar. Eu morria de medo daquela vinheta. Como assim você morria de medo, Edmundo? Não, tinha medo da vinheta, porque era uma voz forte, né? Que antes os locutores dos anos 70 era aquele vozeirão, né? Então tinha uma vinheta que falava espiritismo pelo ar, que já tinha o segmento da espírita, hoje é a Boa Nova, né? E ali eu ouvia o dia todo a rádio com minha mãe, fui aprendendo muita coisa, eu comecei a aprender até a hora de ouvir rádio. Eu olhava lá, falava, meu irmão aprendeu e me ensinou. Vendo até falava a hora, ele ia olhar no relógio lá. E fui aprendendo, me ensinou. Mas ali eu via muito ali a Rádio Clube ali. E gostava, e meu pai à noite era apaixonado por música sertaneja, ele ficava ouvindo a Rádio Record, que tinha Classe A, Record, uma coisa assim. E ali eu lembro que ele falava, olha, essa dupla aqui faz isso, ele contava a história. Sertanejo Classe A era o nome do programa, na verdade. E eu fui ouvi o Zé Bétio de manhã, quando eu acordava, meu pai ligava o rádio, eu já ouvia o Zé Bétio, ouvia também depois o Oswaldo Betil. Só que você vai crescendo um pouco, veio o FM, tal, eu já comecei a ouvir FM, mas tinha o start veio um dia que eu estava ouvindo o Convite Matinal com o Roberto Macedo. Estava ouvindo, acho que era semana das crianças, alguma coisa, e eu liguei para participar e acabei ganhando um disquinho lá, aqueles disquinhos coloridos que existiam na época, com historinha infantil. Que na verdade, era um compacto, né? É um compacto, né? O lado A e o lado B. E o Roberto, na Semana da Criança, ele colocava uma historinha daquela, eu ganhei um disquinho e fui buscar lá. Aí a moça falou, você quer conhecer o estúdio? Eu fui, a minha tia me levou buscar o disquinho, e entrei. Quando eu vi aquele estúdio, cara, um negócio que é mágico, né? Um negócio, parece que como é que posso dizer? Entrou no sangue.
É isso que eu quero para minha vida, é isso que você pensou? Eu acho que eu vou fazer isso aí. Aí eu comentei com meu pai e tal, ele falou, olha, rádio eu conheço algumas pessoas que passaram pelo rádio, tem que ter muito juízo. Eu não entendi o que é aquele muito juízo que meu pai quis dizer. Só depois de um bom tempo, daí, como criança vai indo, daí vieram as FMs, começaram a fazer sucesso. Eu lembro que a primeira cacetada que eu levei do meu pai foi exatamente por causa do Roberto Macedo. Estava ouvindo a Vanguarda FM, acho que em 79, acho. Quase nem se tinha. A minha tia escutando, que era fã de rádio, o Roberto Macedo conversando com uma ouvinte. Uhum. Ele pergunta para mim, viu, você... está falando aqui hoje, você acha importante a mulher se casar virgem? Aí as enquetes que ele fazia, né? Só que era na FM, na tarde, na FM. Eu nem sabia que ele fazia a FM à tarde. E minha tia estava ouvindo, perguntou isso, né? Virgem, né? Eu falei, tia, o que é virgem? Não sabia. Ela falou, vai perguntar para o seu pai. Eu fui e perguntei, né? Você fica ouvindo essas porcarias? Vai ouvir coisa que presta, moleque. E não falou o que era. Era uma criação mais rígida na época, né? Mais fechada. Totalmente. Meu pai era quadradão, né? E aí você já tomou a primeira invertida do seu pai que eu levei por causa do meu pai, por causa do rádio. Assim, que eu me lembro por causa de rádio. Assim, que meu pai me deu uma que aquela lá doeu. Até hoje eu lembro ele falando, vai fazer outra coisa que preste. Fica ouvindo essas porcarias. E na cabeça do meu pai, música é só sertanejo. Uhum. Tião Carreiro. Assim. Ok, depois de conhecer a rádio, tomar essa invertida aí do seu pai, o interesse já tinha. Como é que você foi falando, eu vou seguir isso aqui? Como é que foram as primeiras tentativas? Olha, primeira tentativa, acho que foi, eu trabalhava na ICAPER na época, eu peguei férias e eu estava, isso acho que era 86, mais ou menos, e eu tinha conhecido o Edi, da Rádio Cacique. Edi Correia Leite. Isso, a irmã dele era vizinha do meu pai. Eu acabei conhecendo ele e tal. Aí um dia eu passei lá em frente à Rádio Cacique e parei conversar com ele. Ele falou, entra aí e tal, não sei o quê, né? Eu falei, Edi, é difícil conseguir trabalhar aqui, porque eu estou cansado de trabalhar na empresa lá, como pó o dia inteiro lá. Ele falou, tem que gravar um teste aí, vamos ver, né? Vou ver se eu consigo gravar um teste. Aí acabou não virando esse teste. Tá? Isso foi, acho que em 87, por aí, 86, 87. E eu continuava cutucando. Aí eu ia de manhã, nos sábados, de manhã, por aí na Coronel Fernando Prestes, sempre tinha alguma rádio fazendo alguma coisa. Eu ia lá, pegava adesivo com a rádio. Normalmente era a Cacique que tinha adesivo. Você tinha que pegar adesivo, pegar código, depois ficar ouvindo a rádio para ver se ganhava prêmio. Lembro que uma vez eu fui pedir adesivo para o Dantas. Metropolitana. Da Metropolitana. Eu queria um adesivo. O Dantas me fez ficar esperando meia hora lá, ele esqueceu de mim. Chegou, eu subi, eu vi ele lá e falei, vamos lá, eu pego, você me atendeu muito bem. Só que acho que tinha mais gente lá, eu fiquei lá esperando lá, né? A hora que ele lembrou, ele falou, desculpa, cara, me perdoa, eu estava com uma reunião aqui, não sei o quê. Mas, viu, era uma paixão de querer ter, e um adesivo de rádio, era uma coisinha besta, né, cara? Mas era muito valioso. Mas valia muito porque a gente tinha uma paixão por aquilo. Eu lembro que naquele dia que eu subi lá, eu não lembro se acho que era o Dudu Miami que estava fazendo o flash. Ele gravava nas ruas e soltava lá. Eu vi o Dudu falando lá. Putz, ali você falou, é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Eu falei, eu gosto, eu vou seguir isso aqui. Isso, nessa época eu fazia processamento de dados na OSI e
Aí vem começa a Rádio Ipanema, aquele boom. Né? Em 88. Isso em 88. E eu trabalhando lá na empresa e a rádio bombando, né? Aí, eu não me lembro bem, assim, o momento. Eu acabei, acho que em novembro de 88, eu estava para pedir a conta, né, na empresa. Eu fiz 18 anos, fui dispensado do Exército e pedi a conta. Falei, não, isso aqui não é para mim. Definitivamente, linha de produção não é para mim. Não... Eu quero é rádio. Eu quero fazer rádio, fosse o que fosse. Na ICAP, e nessa época começou a Rádio Ipanema, começou a Nova Dimensão, se eu não me engano, hoje é a Band, começou a Antena 1 e começou a Manchester. E lá, em 88, no comecinho, o João Carlos Gomes, que hoje trabalha na Cacique, trabalhava na ICAP também. E eu vi, um dia ele chegou com a camiseta, a gente ia no ônibus junto, ele com a camiseta da Rádio Manchester. Aí, pronto. Eu olhei assim, mas eu não sabia, nem sabia que o João... Eu tinha amizade com ele porque eu passava no setor dele recolher suprimento para levar para a prensa e tal. Acabei... Aquela curiosidade, eu falei, onde você conseguiu essa camiseta, cara? É uma camiseta bonita, né? Que camiseta era o brinde da rádio. Era o brinde da rádio. Extremamente valioso, né? Aí ele falou, não, eu trabalho na rádio lá à noite. Eu falei, o que você faz? Faço locução. Legal, meu. Putz, eu tenho o sonho de trabalhar em rádio, cara. Eu falei, pô, é gostoso, cara, é gostoso. E daí eu nem sabia da equipe, certo, lá. Aí ele falou, tá. Eu falei, dá um número do telefone para eu ligar lá. Queria eu ligar lá, falar com você à noite lá, né, para participar. Ele falou, mas não tem nem telefone ainda, precisa comprar o aparelho. Tá a linha lá, mas não tem aparelho. Você vê como que estava. A situação do rádio era muito artesanal, né? Era muito artesanal. E para você comprar, acho que tinha que comprar a linha, instalar, comprar o aparelho, para você ver como que o mundo virou, né? Só que eu acho que deu certo que era a primeira semana da rádio. E era o Esper Haddad que era o coordenador. Um vozeirão, né? Um vozeirão e tal. Aí eu falei para ele, João, e vários dias depois, um dia eu falei, João, eu estou saindo da rádio, daqui, vocês não conseguem ir lá para eu aprender e tal. Aí eu cumpri o aviso e tal, saí. Aí passou um tempo, um colega... Passou uns 2 meses, um colega me falou, viu, o João Carlos falou para você ir lá na rádio procurar o Ageu Vieira Mendes, que ele que está coordenando a rádio lá agora, e para você conversar com ele. A felicidade do Ed estava pronta. Eu falei, nossa, vai ser legal, né? Aí fui. Aí, no que eu fui para lá, eu já estava desempregado, estava vivendo com a grana que eu guardava, tinha de trabalhar, estava com fundo de garantia, essas coisas, então estava me virando. Só que essa grana ia acabar, né? E meus pais não tinham condição de bancar. Aí eu fui e fiquei lá, só que daí eu comecei a olhar certas coisas. A olhar ao lado, assim, que meu irmão me falou um dia, ele falou, meu irmão tinha um carrão na época, e eu andava de pé 2. Meu irmão falou, olha, rádio é um negócio complicado, você não vejo muito futuro nessa profissão. Não ganha muito dinheiro, trabalha final de semana. Não, ele falou, mas por dinheiro. Meu irmão, ele foi claro na época. Eu falei, eu gosto, mas eu falei, então vá. Eu comecei a ir lá e tal. Nesse meio tempo aí, eu fiz um teste na Cacique. O Edi arrumou um teste na Cacique para mim. Inclusive, foi o senhor que gravou esse teste, você nem lembra. E eu tive que esperar uma meia hora para gravar o teste, porque o Ringo estava fazendo uma daquelas produções dele. Você lembra MacGyver e Companhia Limitada? Não, era um comercial.
um comercial. Ele padronizou os comerciais dele, né? Com aquela Casa Nova. Os comerciais lá. Os efeitos sonoros, tudo e mais. era tudo padronizado. Eu gravei o teste lá, mas nunca fui chamado. Nessa época, o coordenador lá era o Joel Robson. Não fui chamado. E fiquei, acho que, no máximo ali e nesse negócio de vai e volta, todo dia para Votorantim. E fiquei, acho que 1 mês e meio ali. Eu falei, não vai dar certo isso. Lá em Votorantim, na rádio, você estava como locutor ou como operador de som? Aprendendo como operador. E eu era meio lerdão, né, meu? Eu tinha problema de coordenação, cara. Se operar era o Edno Camargo, eu ia na parte da tarde. Grande narrador esportivo. O Edno Camargo fazia um programa meio que sertanejo lá e tinha que ficar, troca música, segredo musical lá e troca, e cada volta era uma música. Os benditos dos cartuchos, né? Aí eu falei, puta, eu não vou conseguir, se eu pegar um dia, cair, fazer locução, então eu não vou. Aí tinha o Milton Nogueira, falecido Milton Nogueira, não sei se você chegou a conhecer ele, que tinha Ele, inclusive, Milton Nogueira foi, inclusive, voz padrão da Voz do Brasil, uma época, né? Sim. Uma pessoa espetacular, mas depressivo, né? Totalmente depressivo. Distração musical da tarde. Vozeirão, eu falava, com essa voz minha aqui, eu não consigo nem falar direito. E vai. A primeira oportunidade para você falar no rádio, quando foi? Falar no rádio foi o Babu que me deu a oportunidade. Eu fiquei sabendo isso já não, aí parou. Eu parei em 97, e em 89 eu parei, fui trabalhar como contador e tal, fui embora. Aí encerrou aí. Aí só que aquele bichinho fica, né? Aí acho que em 96 eu fui no Esplanada Shopping, estava eu, com a minha esposa e a minha filha, e estava o estúdio móvel da Ipanema. E estava o Anderson Santos no ar, e ele estava fazendo a troca de horário com o Gerson Viana. Ele estava no Esplanada e o Gerson no estúdio. E eu olhando, ouvindo e tal. Eu falei para minha esposa, se eu morrer sem fazer isso aí, eu não vou morrer feliz. Aí ela falou, viu, você terminou a faculdade, faça o curso, você tem que fazer o curso. Eu peguei, quando abriu um curso em 96, fui lá. No Senac, né? No Senac, o curso do Senac de locução, fui fazer lá. E logo que começou o curso, saiu uma nota no jornal que a Rádio Rock ia começar em Sorocaba, não sei o quê, que ia chegar, ia uma nova tendência e tal, e que o Maurício Babu seria o coordenador. Aí eu falei, como é que eu vou achar esse cara, né? Comecei a dar umas especuladas no meio aí e tal. Acabei descobrindo onde ele morava. Lá você nem ligou, você foi à casa dele, é isso? Não, eu descobri onde ele morava, lá na rua, na Santa Rosália, ele morava com os pais dele. Aí eu marquei, peguei o endereço, né? Aí liguei lá, pela lista telefônica, dei uma lista. Aí eu conversei com a Fátima, a esposa dele, falei, Fátima, me apresentei e tal. Aí ela falou, ele vai coordenar, mas ainda é um projeto ainda para o ano que vem, vai demorar um pouco, né? Beleza, peguei, mas eu queria conhecer ele, marquei. Ele entrou na Nova FM, lá fui eu um dia à noite, lá na Nova, para conhecer o Babu. Você não vai lembrar, mas o senhor estava lá aprontando lá também, né? Lenda. É lenda. Aí ele falou assim, viu, esse negócio na 89 vai demorar, cara, tá cru o negócio, tanto que eu tive que vir para cá, porque senão precisa fazer dinheiro. Legal, tal. Nisso, eu estava lá no estúdio, sem autorização, chega quem? Coordenador da Nova, senhor Caju, igual o Pombinho, né? Chegou, já olhou, falou, o que esse cara está fazendo aqui sem autorização, que não pode? Tinha lá uma puta, eu falei, já vou levar uma invertida aqui, né?
Aí o Babu já deu assim e tal. Ô, Caju, o cara aqui, ó, tem vontade, não tem como deixar ele aprender. Não, não tem como. Senão o Quercia me mata, eu não quero perder meu emprego. Já saí, falei, pô, o negócio, esse meio é complicado, né? Aí foi. Aí o Babu começou na 89, eu fui fazer em rádio oficial, foi o Babu que me deu a oportunidade. Mas eu comecei a fazer o curso em 96 e o curso terminava em 97. Janeiro de 97 acaba a Ipanema e acaba a Nova FM. Não sei a sequência das duas ali. Aí o Anderson Santos, desesperado. O Anderson, você já tinha um contato com ele, com Walter, Carlos, Não. Caju no Senac, Não, como professores? Não, o Anderson, eu tive contato lá. O Caju foi no Senac também, depois que ele me foi apresentado lá e tal. Mas o grande, a oportunidade de falar em rádio, mexer em equipamento, foi o Anderson Santos, quando acabou a Ipanema, ele falou, meu, preciso fazer dinheiro, vamos montar uma rádio pirata, você quer ir montar? Eu tenho tudo equipamento lá em casa, eu só preciso comprar um carrossel. Só que não tenho dinheiro. Carrossel, que é um aparelho de CD. Aquele aparelho que tocava CD, que tocava o CD inteiro lá, você colocava 5 CDs lá, e ele ficava virando lá. Então o senhor participou do início de Rádio Pirata também? Também. Era Paulista FM, lá na casa do Anderson Santos. Certo. E aí você começou a falar na rádio. Daí lá eu comecei a falar, eu ia à noite lá, fazer o horário lá. E começou a virar legal a rádio, cara. Começou a ter ligações e tal. Só que daí o Anderson, surgiu a oportunidade para ele ir para a prefeitura municipal. E ele falou que não tinha interesse em tocar mais. Eu falei, eu também não. E nesse meio tempo aí já comecei, aí o Babu foi para 89, ficou uns dias na 89, não se adaptou lá. Uhum. E eu falei, putz, eu pensei, fiquei contente, né? Começou, ele falou, não deu certo, cara. Vou ir para Cacique, vou fazer um programa, acertei lá, vou fazer horário, vou fazer um programa domingo de manhã, o programa vai ser meu, você quer ir? Mas o que é o programa? Eu vou falar sobre pesca. Eu odeio peixe, cara. Gosta de pescar, tem paciência? Não, eu não gosto de pescar, não como peixe. Que beleza, né? Mas para falar em rádio, eu vou. Para falar, eu vou. Domingo, 6 horas da manhã. 6 da manhã no domingo? 6 horas da manhã no domingo, das 6 às 8. Aí eu levantava às 5 e pouco, ia. Chegava com o Babu chegava sempre bravo pra caramba, mal-humorado de manhã. Só que ele abria o microfone, era uma festa, cara. Bom, o programa estava indo legal e tal. Aí tinha um operador de som lá chamado Fanho. E o Fanho tinha que vir para operar para o Paulo Silas depois. Que era lá na Cacique AM. Não, o Paulo Silas fazia Cacique FM, que nessa época a Cacique AM estava com a Igreja Universal e o Paulo Silas ficou, era remanescente do AM, e ficou fazendo só domingo. E o Fanho ganhou, que eu gostava muito de rádio, que eu fazia qualquer coisa. O Fanho chegou e falou, viu, você não quer vir um fim de semana aí? Você fica aí com o Paulo Silas, tem um compromisso, não sei o quê. Aí eu operei o Paulo Silas, fiz o show pesca, depois fiquei com o Paulo Silas. Aí o Fanho vai e fala para o Zé Rubens, doutor, tem um rapaz aí que está vindo aí, ele gosta muito, deixa ele vir, hein, ficar aí no domingo aí, né? Você não tem o que vir, você não precisa pagar o vale transporte. Né? Esperto pra caramba. Né? Aí ele falou, falei com o doutor, hein? Já arrumei seu lado com o homem. Passou uns dias, o Zé Rubens apareceu lá. O senhor nem conhecia o Zé Rubens. Entrou, falou bom dia no estúdio para nós. Então, o senhor que trabalha com o Babu? Eu falei, isso. Eu queria que você viesse operar para ele. Aí o Paulo disse, ele grava, faz legal, é muito bom. Aí eu fiquei domingo ali, fazendo esses 2 horários aí. Aí o Babu saiu da Cacique, venceu o contrato. Aí eu fiquei por lá, meio que fazendo lá uns... Sabe que se vai
Um dia você vai para cá, surge um horarinho lá, você faz aquilo. Você foi locutor cuco também, de falar só a hora certa, Ed? Ou já entrou falando no ar? Do Cuco, não. Eu cumpri um castigo. Eu acho que foi pior do que ser Cuco. Acho que foi em 99. Carnaval de 99. Me escalaram na Rádio Cacique, às 4 madrugadas de carnaval. Beleza. Aí o coordenador, o Júnior Bismar, deixou uma carta lá, um aviso lá na parede, lá no estúdio. Lá. Madrugadas de carnaval. Música, vinheta, sem locução, nada. Eu fiz as 4 madrugadas, tocando marchinha de carnaval. Pulando o carnaval sozinho lá dentro do estúdio. O telefone não tocou, porque não era a praia da Cacique, aquela lá, era sertanejo, estava tocando marchinha de carnaval, sem poder falar a hora, sem poder... Tem gente que reclama de ser cuco ainda. Exatamente. Agora, Ed, você trabalhando lá nessa Rádio Cacique, você também teve contato com alguns pastores, né, que trabalhavam lá no AM, né? Como é que foi essa história aí que você ouvia a voz do pastor? Não, e isso entrou na sua cabeça? Não Como é que foi isso? Eu já estava. Eu não tenho por que esconder. Eu trato de depressão até hoje. Depressão, na verdade, é bipolaridade com ascensão depressiva. E eu tinha assumido, na empresa onde eu trabalhava, um cargo de chefia, de responsabilidade, e veio junto com aquilo lá bem umas encrencas terríveis lá. E eu comecei só que mania de guardar certas coisas, vai guardando, e eu comecei a ter a primeira crise de depressão ali. E eu me lembro que eu estava fazendo uma madrugada, de sábado para domingo, eu estava num estado de nervo, Luizinho. A depressão é terrível, ela atinge a gente de uma certa forma que por isso que o autista sofre. Porque a audição da gente fica muito acirrada. Eu não estava conseguindo ouvir, colocar o fone no ouvido e nem deixar o volume do monitor. Eu abaixei. No que eu abaixo, está um pastor da Universal ali, que era da rádio lá, da igreja, pregando lá, e ele me grita: sai, Satanás, desse corpo não te pertence, não sei o quê. Aquilo entrou no meu ouvido, cara, de uma maneira que parecia que o negócio era comigo. Eu falei, pô, será que eu estou encapetado? Não é possível. Aí eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir, passei o dia inteiro mal. Aí desandou de vez. Eu tive que sair da rádio, daí o Zé Rubens falou: moço, você não pode continuar assim, vamos... Eu faltei num dia, eu liguei avisando: não estou com condição, não vou poder ir. Avisei à tarde. Isso realmente afetou um pouco a sua vida? Não, já era o começo, mas não que foi a rádio. É um problema de saúde que eu tinha e que bipolaridade é uma doença. Então... Aí você acabou se afastando até de rádio, né? Época, em razão de trabalho, de outros compromissos. Fiquei aí, acho que uns 6 meses afastado. Como a primeira crise, quem já teve, ou que você pode pesquisar, ela é rápida. A depressão, ela tem essas... A primeira crise, você se recupera rápido. Então, 3 meses depois, eu estava nadando de braçada. Ainda mais com efeito de antidepressivo, você acha que você é o super-homem. Só que não é bem assim. Você saiu então de rádio, ficou ali um tempo parado e foi fazer teste também na Rádio 10, é isso? Depois da saída de Rádio Ipanema, de Nova, surgiu uma nova proposta aí de Rádio 10. O Anderson tinha me apresentado para o Walter, e isso acho que um ano antes, que foi na festa junina lá o Walter estava na Band na época, ele era coordenador da Band, e daí veio o projeto da Rádio 10,
E o Walter, eu conheci ele na festa junina lá de Sorocaba. Aí eu fui lá cutucar, né? Quando começou, o Anderson me falou, ó, vai começar às 10 lá, né, meu? Só que você nem pense que você vai conseguir entrar lá, que cair de paraquedas não cai, não, né? Se você conseguir alguma coisa lá, você vai ser algum horarinho lá. Converse com o Walter. O Anderson já é categórico, né? O cara que tem que falar, fala na cara mesmo. Aí foi, eu conversei com o Walter e tal, ele falou, a hora que pintar alguma coisa, eu chamo você. Beleza. Fui lá, não consegui gravar o teste, cara. Eu não consegui gravar o teste de tão nervoso que eu estava. Peguei, gravei lá um negócio lá. O Walter me ligou, pô, volta aqui, grave isso aqui, pô, eu estou precisando de um cara, mas desse jeito aqui não dá para colocar. Eu falei, velho, eu ainda não estou legal. Foi logo depois daquela. Aí eu voltei e gravei outro teste lá. Ele falou, não dá. Nesse momento não dá. Não dá. Você não tá, eu sabia que eu não estava preparado. Aí, em 99, eu liguei na Rádio Vanguarda, falei com o Roberto Macedo, pedi para gravar um teste. E gravei um teste e ficou lá. Fui um sábado de manhã gravar o teste, passei na Rádio Cacique lá e voltei. Eu conversei com o Zé Rubens, ele falou, volta a trabalhar aqui e tal. Aí ele me deu uns horários lá, que daí já estava saindo o AM, já estava voltando para a Rádio Cacique, já estava voltando ali. A transição, né, de igreja para rádio e tudo mais. O formato da programação. E ali ele falou, eu arrumo aí, você vem fazer aí e tal, e fazer uns horários de madrugada aí. Dá para mim colocar você. Aí comecei a fazer, fiz lá, fazia uns horários no sábado à tarde, horário vago que não tinha locutor, ele me deixava lá, e eu ia fazendo lá. Só que era uma programação AM, eu queria o FM. Então eu fazia a madrugada lá, aí surgiu a oportunidade de... Agradeço muito a oportunidade da Rádio Cacique, porque eu aprendi muito ali. Surgiu a oportunidade de fazer plantão esportivo, participar com o Flávio, da equipe de esportes, o Flávio Moraes. Flávio Moraes, pessoa boníssima. Era um circo, né? O rádio é um circo, você vê cada coisa que a gente fazia ali, para fazer aquilo lá, porque o Flávio Moraes e o Fai-Fai não... o Fai-Fai era o repórter de campo, né? E eles não combinavam as coisas. E o Flávio era o chefe. Eu lembro que um dia o Fai-Fai... tá aqui o melhor jogador da partida, vai ganhar um frango assado, oferecimento, não sei de que lá, né? O Flávio Moraes disse, mas quem deu ordem para você fazer sorteio? O Ed, qual foi... Você fala bastante da Cacique, das oportunidades, né? Porque a gente sabe que tem menos horários e muito menos oportunidade hoje em dia. Mas qual foi o momento inesquecível para você na Cacique? Foi a madrugada que o Gabriel, meu filho, nasceu. Eu estava do domingo para segunda. Eu estava ali fazendo horário, tocou o telefone que era para o número 2, né? Atendi. É o interno, né? O telefone interno. É o telefone interno, que a gente chamava de número 2 lá, porque é o que vinha sempre as ligações. Quando tocava, chegava a de tremer madrugada, as pernas, né? Você fala, de madrugada. E meu pai ligou, parabéns, seu filho nasceu, tal. Tá bem, é um menino bonito, saudável. E nessa hora eu ajoelhei e fiz uma oração, agradeci. E a gente tinha liberdade na programação do AM, na madrugada, lá não tinha programação musical. A gente tinha uma sequência, o padrão da rádio. Você pode tocar de Tião Carreiro a KLB, podia tocar. Tinha lá o setlist lá que você podia, playlist. E eu toquei a música do Leandro e Leonardo, eu juro. Agradeci, falei que meu filho tinha nascido, agradecia. E foi um momento que você vê como rádio, você pensa que pessoas não ouvem o rádio de madrugada. E vários dias depois,
As pessoas ligavam durante o dia lá e pediam, eu queria a música que o locutor ofereceu pro filho que nasceu. E alguns dias depois eu passei na rádio, fui receber a dona Maria do Carmo. Eu ouvi você falando do seu filho, muito bonito que você fez, e serviu para a gente ver aqui como a madrugada tem audiência ainda, bastante gente comentando. Mas foi um momento assim que pena eu não ter gravado, e não ter tido Mas eu falo para o Gabriel que... E às vezes eu pego ele escutando essa música. Então foi um momento que foi muito marcante. Nessa época eu operava para o Décio Clementino de manhã, o Décio brincava muito com a Lilian, e mandava beijo para a Lilian Cristina, não sei o quê. Aí ele tinha o Norberto Nord, tinha acabado de ter um filho com a Lenita, né, um menininho, e eu não sei se era menino ou menina, na verdade eu não me lembro. Ele falava o nome da criança também. Aí eu brinquei, você vai ter que colocar o nome do meu filho aí, né? Eu falei, como assim? Eu falei, meu filho nasceu hoje. Daí ele já começou, mas como que vai ser o nome? Eu falei, vai ser Gabriel. Aí ele já começou a brincar com o Gabriel. Eu nem tinha visto o Gabriel, o Décio já estava brincando com o Gabriel. Ele vai dar bolacha para o moleque comer. Oi, dona Márcia. O Décio Clementino sempre gentil com isso, né? E o Décio também tem boas histórias com você, né? Tem história aí de atitude do motorista de ônibus. Você estava nessa situação? Eu estava. Para você ver a força que o Décio tem, a humildade, que é uma pessoa maravilhosa. Eu lembro que ele vinha de Brigadeiro Tobias, eu tinha que ligar para acordar ele. A gente ligava na casa dele, 2h30, para acordar ele. Ligava, ele atendia o telefone e vinha. Aí ele passava no Oxford, trazia coxinha para a gente, refrigerante, eu que não bebia nada alcoólico. E já trazia lá os dele também, né? Que ele gostava de uma cajibrina. E a gente... E o Décio sempre teve aquele lado dele ser... Como é que eu vou dizer? Ele ser muito espontâneo, né, cara? Ele não media palavra. Então, fugiu na minha cabeça o que você perguntou. Eu lembrei daquela situação do motorista de ônibus, né? E ele tinha muito contato com o motorista de ônibus, Luizinho. Ele chegou na rádio falando sério. Ele falou para mim, vou fazer um barulho hoje que você vai ver. Aí ele começou. Aqui, avisar vocês aí da URBS. Isso aqui, você é responsável por ônibus, você que é responsável, você que é isso. Eu vou avisar você aí motorista, eu marquei o número do carro, viu? Eu sei que você faz tal linha. Daqui a pouco eu vou falar mais. Eu vi o que você fez. E foi criando uma expectativa. E criou a expectativa e tal. Só que eu sabia, ele tinha contado para mim e tal. E começou a tocar telefone. Ele falou, trava esse telefone aí. Eu peguei. E telefone da administração, toca o 2922 e eu querendo falar, viu, fala para o seu Décio o que ele vai fazer, o que aconteceu. Na verdade, o que ele tinha visto? Um motorista de ônibus pegou um cadeirante que estava esperando o ônibus. O motorista parou o ônibus, desceu, disse que o cadeirante tinha feito xixi na calça, o motorista carregou ele, levou ele para dentro. E ele falou, eu vi o que você fez, isso não é qualquer pessoa que faz, você merece uma medalha, isso e aquilo. Uma grande figura, o Décio sempre foi, né? Só que fora aquilo... o microfone aberto, né? Não, o microfone aberto, graças a Deus, ficou aberto. Do Décio Clementino, ele falava o que ele queria, com o microfone aberto, fechado, né? Sempre fez isso. O Décio não tem... ele não tem maldade, né? Não, sempre gente boa. Agora, Edmel, Edmou, como é que apareceu esse nome Edmou na sua vida? Foi o Babu. Na verdade é Edson Leite de Moura. O Edson Moura, na época, tinha um cara que tinha um programa na Rede Record, Edson Moura. E Edson Leite foi o nome de um grande narrador esportivo, né? Você vai entrar como Edson Leite, inclusive por causa desse nome, eu Camargo
Eu fui tentar fazer um teste na rádio, ele não deixou nem eu fazer o teste. Não foi com o meu tipo. e aí o Babu, na ideia de entrar para 89, eu estava gravando umas fitas, ele falou, precisa arrumar um nome para você. Como é que é o seu nome, né? Aí eu falei, não vai. Aí ele falou, Moura. Eu falei, Moura. Eu falei, esquisito, por causa do Edson Moura, que faz a Record. Aí ele falou, Mou. É de Mou. Eu falei, Mou é dos Três Patetas. Ele falou, por isso mesmo, vai ficar legal, vai pegar. É de Mou. E ficou para Ed Mou. Depois o Walter só mudou e colocou o W no final. Trocou o U pelo W. Legal. Aí você entra na 89 também, e aí 89 Rádio Rock, né, fazer lá a programação de rock. E aí tem várias lendas aí para você contar aqui pra gente, né? Várias passagens aí do rádio. Primeiro horário da madrugada, segundo... Paguei muito mico lá, cara. O que você aprontou lá, Edmond? Não, nunca aprontar nada. Eu era mentor, né? Eu era mentor e o Marcos Alves era o executor, né? Sei. Vocês aprontavam muito ali, né? Aprontar. Eu era mais velho já. Eu entrei já em rádio mais velho. O Marcos era novo, né? Era um moleque ainda, né? Um meninão, estava voltando de São Paulo e soltaram aquela promoção lá e ralava na promoção da rádio, porque pegava o interior todo, a força da rádio, então tinha que... De manhã estavam Marcos, Karine e companhia, estavam em Angatuba, e à noite tinha que estar lá do outro lado, lá perto de Bauru. E que história é essa de troca de horário, o ritual da tocha? Então, eu fazia o arquivo do rock à noite, 10 horas. O César fazia até as 10. Está o Marcos Alves fazendo um flash. A troca de horário, eu e o César. E o Marcos Alves fazendo flash. E o Paulo Paulada que fazia as festas. Paulo Paulada, uma lenda das festas de reggae. De reggae, rock. E ele colocava, ele fazia trilha de tocha. Assim, na entrada dos eventos. Na entrada dos eventos, depois ele ia acendendo, né? Aí o pessoal falou que era o ritual da tocha. Mas, na verdade, era outra coisa que os caras... E o Marquinho pegou e falou, Paulão, no flash, Paulão, que hora que vai ter o ritual na tocha? Paulão, não, está começando já, acabando o flash, a gente começa o ritual. Acender a tocha. Né? Na hora, o César cai na gargalhada. O César não aguentou e começou a dar risada e não saía. E o César me chamou, está chegando, eu dando risada, e saiu aquela beleza, né? E a gente tinha, naquela época ali, a supervisão da rede. Então, a gente tinha um pouco de receio que o pessoal de São Paulo estivesse por aqui, estivesse ouvindo. Se eu ouvisse isso aí, ia cair. Ia um dominó, né? E eu também tenho outras histórias aí. Você fez comentários, né? Sobre uma música do Ira, uma banda que você gosta bastante também, né? Gosto do Ira. Eu furava muito programação. Jura? Verdade. Eu tinha essa... Eu não trocava o intérprete. Eu trocava a música. E eu gostava muito do Ira, só que eu achava que existia. Isso aí que aconteceu já foi quase no fim da fase da Rádio Rock, esse fato. Já estava quase acabando, já foi mais leve a pegada por causa disso. Porque no começo tinha um playlist. Quando começou a rede, o negócio veio... A 103 vai ser a cabeça, o modelo da rede. Mesma programação? Mesma programação, tudo tal. Você podia, tipo, Queen, 6 meses tocava 2 músicas do Queen só. É um formato amarrado. Aí, no final, a rede já estava meio que para acabar, a gente não sabia o que estava acontecendo. Só que já não estava vindo mais os programas de São Paulo, como vinham, a gente tinha que fazer aqui e tal. E aí soltaram o revólver na mão de macaco, né? Por quê? Colocaram lá, deixou o banco de dados de música, tá aí e tal. Aí Ira. Só tocava Ira, né? Pegava a música do Ira, Titãs,
monte de coisa, do Kiss. Ou seja, você tocava só a música que você gostava? Não, tocava o que eu gostava, mas o pessoal gostava também. Os ouvintes pediam e tal. E eu toquei essa música do Ira. E ela tem duplo sentido, né? E no final da música eu me solto lá, né? E tava o Alves, estava ouvindo. Eu não sei se foi ele que me entregou, mas eu acredito que não, porque ele era parceiro de cumplicidade. Mas eu peguei e mandei lá, tá aí, som do Ira, entre seus rins, lugar úmido, quente, porém aconchegante e tal. Alguém foi e contou para a coordenadora da rádio. Dizem que foi alguém do comercial, não sei porquê. E eu levei uma plantada. Foi entre os seus rins. Foi. Entrou, doeu, cara. Foi desta vez que você ouviu a frase, que porra é essa? Não, essa aí foi logo que eu, acho que um dos primeiros horários que eu fiz na 89, ainda era 89, não tinha mudado a bandeira. E estava ainda meio que sem a definição de programação e tal. E sobrou horário na programação. E o Walter, saiu o Walter, Karine, Michele, uma equipe que tinha lá, acho que o Totó, saíram para fazer um flash. Sobrou espaço, eu me soco lá, o Kiss Lick It Up. Tocou o telefone. Cara, que porra é essa, meu? Sutilmente, né? Eu falei, o quê? Isso que você está tocando, hein? Eu falei, é Kiss. Ele falou, eu sei que é Kiss. Quem falou que você podia, né, tocar essa música? Viu? Tá fora do padrão, pô, pro horário. Por favor, não faça mais isso. Ed, você também, além dessas coisas de rádio, há lendas também que na Rádio 103 tinha uns vigias lá que ajudavam bastante a aprontar, né? Nossa. Exemplos aí de fazer café, ninguém queria tomar. Você também socorreu um vigia que estava com pressão alta, largou a rádio e foi levar no hospital, é isso? Não, esse vigia aí, ele gostava de tomar uma cajibrina, né? E chegava lá, na rádio lá, sempre meio... Infelizmente, ele foi indo, piorando cada vez mais, e falava, para, tal. E ele me causou até um fato que eu nem estava lembrando, mas foi na mesma época. Ele chegou na rádio, estava assim, vermelho. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Ele não era, porque ele não era normal. Ele bebia e já não vinha mais aquilo. Ele estava vermelho e tal. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Não, estou bem. Tá bom. Nisso o Ale Assaf, falecido Ali Assaf, que também era vigia, e já estava começando a dar os passos como locutor, aprendendo e tal. O Ale ia namorar, passava na rádio para pegar carona comigo, que morava do lado de casa, lá no São Conrado. Ele morava lá perto de casa. Aí eu falei para o Ale, viu, vou ter que levar o Garcia, não. Tá passando mal pra caramba. Fica aí que eu vou opere aí, né? E levei o vigia lá, o Garcia, feião, levei ele lá no hospital, no pronto-socorro lá. A moça falou, não, é só pressão alta, um pico de pressão, alguma coisa. E passei, deixei ele na casa dele, começou a chover. E quando eu chego na rádio, o portão estava aberto já. Graças a Deus, né? Ali já deixou o portão aberto, eu avisei ele pelo celular, estou chegando e tal. Ele abriu o portão. Tinha um toldozinho, um toldo azul ali, e eu fui encostar a viatura. No que eu encostei a viatura, Luizinho, foi bem encostado, devagar, eu empurro o toldo para não ter que descer na chuva. Encostei o para-brisa e dá um trinco no para-brisa. Aí eu falei, caramba, agora ferrou, né? Eu pensei que o toldo ia baixar, velho. Não foi. O Ale,
lá de dentro do estúdio, lá, olhou assim, eu falei, ferrou, né? Aí eu ia ter que assumir a bronca, porque se eu largasse ia sobrar para o Marquinhos. Aí eu tenho que assumir. Aí eu levei uma do coordenador administrativo, que eu vou falar para você. Mais uma entre os rins, né? Mais uma. Ô Edmo, você participou também da mudança da rádio 103, de uma fase que era rock, para uma rádio mais comercial, mais eletrônica. Como é que foi essa mudança para você lá, mudar tudo isso do dia para a noite, assim, mudar a programação, mudar tudo? Olha, essa fase, isso aconteceu em junho de 2006. Foi uma fase complicada, porque a gente vinha achando que a rádio ia encerrar operações em Sorocaba. Dizia-se que ia entrar com uma rede chamada Play FM. E saiu, vazou, esse fim de semana aqui, o Marcos Alves, não sei como ele ficou sabendo, o Vaguinho assumiu a 89, não vai ser mais Rádio Rock. Aí eu peguei e falei, certeza que vai ser Play. E todo mundo falando, vai ser Play FM, vai acabar, não sei o que lá. Entrou 89 com logo novo e tal, e a gente aqui não sabia que rumo tomar. Aí a gente ficou sabendo só que a Marina tinha sido dispensada, que era a coordenadora, como aconteceu lá em São Paulo. A gente só ficou esperando, vamos receber e-mail, né? Porque o pessoal em São Paulo foi demitido por e-mail, a gente ia ser por e-mail também. Não aconteceu. Aí, quem vai ser o coordenador, o que vai ser? Ficou uns dias e tal, né? Vai ser o Luizinho, né? Vai ser o coordenador. Aí veio, né? Eu falei, puta, eu tô ferrado, né? Já tá na coisa, o Luizinho, acho que nem me conhece. E a gente já tinha se cruzado lá, além lá no estúdio da Cacique, nas eleições, né? Se cruzou umas vezes lá. E só que eu falei, puta, o Luizinho é totalmente diferente, né, meu? Daí o Cepa ainda falou, viu, se o Luizinho está assumindo, vai o Caju junto. E não deu outra, né? E foi complicado, porque a primeira semana, eu lembro que o dia que a gente ficou sabendo, eu estava fazendo horário à tarde, eu estava nervoso pra caramba. E o Anderson Santos chegou e falou, você está nervoso pra cacete, meu. Para com isso, você está se entubando, o cara está ouvindo. Ajuda muito, né? Eu falei, tá bom, você quer que eu faça o quê? Estou preocupado, eu gosto disso aqui. Eu sabia que estava o zum do corte. Beleza. Chegou no outro sábado à tarde e tal, acho que a gente ficou uns dias meio que a programação meio que zoada, eu ia uns dias à noite, outros dias não ia tal. Aí, você assumiu e chegou, estava o Marquinho fazendo horário, eu ia entre as duas, eu acho. E o Marquinho começou a fazer a virada da programação. Simplesmente parou de tocar, já tinha sido dado uma diminuída no rock, simplesmente parou de tocar Keane, por exemplo, o Silverchair que tocava, e começou a tocar Shampoo and Chacha. Imagine, né? Telefone, nego falando se tinha caído, se era rádio pirata que tinha entrado, o que tinha acontecido. A gente chegou até a ter medo de sair na rua com a viatura nova depois, cara. E a gente achou que ia dar, que os roqueiros mesmo ficaram... Porque a 103, quando virou Rádio Rock, fez um boom legal na cidade e depois teve uma caída e tal. Só que essa virada aí foi um absurdo, o crescimento, o que a rádio conseguiu crescer em 2007. 2006 já começou a aparecer bem, em 2007 foi um estouro a rádio, criar programas novos, e não tinha estrutura, para quem pensa que, porque era da rede 89 não dava estrutura nenhuma. A rádio, simplesmente deram, faz aí. E ainda tinha a questão que eles queriam que a gente fosse black. Era para tocar no black music. E eu me lembro bem que você ainda levou a proposta, eu fui com você levou a proposta do Batida 103 para o coordenador lá, o cara não quis nem... isso não é o foco, não vai dar certo. Deu uma de Camargão lá. Aí começou a Batida 103, as festas virando, e
Aí eu fui efetivado no horário da noite. Foi um momento muito legal da minha vida, que me deu muita experiência, mas faltou muita maturidade em algumas festas. Você arrumou treta em festa? De colocar o dedo na cara do coordenador, eu e o Douglas Vale, numa festa que foi feita lá, que misturaram a gente, bom, segmento eletrônico, os caras começaram a tocar sertanejo lá e a gente não gostou. E é tipo de coisa que a gente defendia. Eu acho que é uma coisa um mal que eu tenho, sempre tive um mal. Se eu estou vestindo uma camisa e o negócio aqui, eu estou naquilo lá e acho que é um mal. Isso eu já falei isso para os meus filhos. Esse negócio de vestir a camisa, vista a camisa, mas não faça dela a sua pele. Porque você vai levar ferro. Você continuou furando programação nessa época, Edmo? Continuou furando programação? Ah, muito. A gente tinha mais fácil ainda, porque a gente colocou self-service no ar, né? Então, às vezes, o ouvinte... Porque tem muito que tinha uma música, vou dar um exemplo, uma música que tocava muito, sei lá, vou dar só um Infinity. Se tocava Infinity, daqui a pouco o ouvinte queria Infinity de novo. Aí a gente induzia o ouvinte, viu, pede outra música. O cara falava, coloca uma que você gosta aí. Aí a gente colocava, porque a gente colocava. Só que quando virou a fase da 103 pop rock, eu soquei a discografia do Ira inteira lá. Não lado B. Nunca fui para o lado B. Inclusive, teve uma época que foi tirado da programação, tirado do computador. O senhor também tocou, arrumou um jeito de tocar a música, não foi? Na verdade, o coordenador estava descontente, né, ele tá tocando muito Ira, tá tocando muito tal, ele tirou umas músicas da pasta lá. Não contente, né? Eu falei, pô, o que eu achei? A gente usava para transmitir a Voz do Brasil, o computador auxiliar. Eu fui lá, não sei se era o YouTube, nem sei o que era. Acho que foi pelo YouTube. Eu não lembro se já existia YouTube na época. Mas acho que foi. Eu peguei e falei, vou socar por aqui. Só que o coordenador, aliado a um ouvido biônico, sacou na hora que estava pelo streaming. Porque o streaming, a qualidade é baixa. Foi a primeira vez que eu levei uma séria desse coordenador que está à minha frente aqui. Eu achei que ia entrar nos rins e sair pelo departamento pessoal. Mais uma vez o senhor tomou entre os rins, né? Sim. Agora, Edmo, nós já estamos quase finalizando aqui. Qual foi o seu sonho realizado dentro do rádio? Trabalhar na Rádio Ipanema. Tocar as vinhetas lá, aquelas que você ouvia? Então, a primeira fase da Rádio Ipanema, ela trouxe uma inovação de jingles personalizados e tal. E tinha uma música lá que falava, esse som carrega uma imensa paixão por você e tal. E eu queria tocar isso aí. Eu pedi para o Walter, né? Walter, deixa eu usar isso aí e tal. Ele falou, putz, não tem como encaixar, né? Aí, não contente, se eu não fizesse aquilo, eu não ia sair contente. Eu falei, Walter, deixa eu me fazer a hora do velho de madrugada. Não tinha ninguém queria fazer. Deixa eu vir fazer, eu venho fazer de madrugada, só que você deixa eu fazer a abertura. Ele falou, beleza. Era das 5 às 7, 6 horas. Ele falou, não, você vai fazer 6 horas. 5 horas normal, 6 horas você abre com o jingle. Nossa, para mim aquilo foi... Qual foi o momento triste do Edmo dentro do rádio?
Olha, cara, dia 2 de julho de 2009, acho que era umas 6h30 da tarde, eu entrei a gente teve a notícia que a 103 tinha tido morte súbita. E eu entrei no estúdio para dar uma olhada assim, o Tatá estava tirando o microfone deram ordem para tirar o microfone. Aquela cena marcou, doeu muito, cara. Não vou dizer que não, porque eu vi um sonho acabando ali, cara. Eu vivi momentos maravilhosos dentro daquela rádio, de amizade. Doeu muito. Qual é o momento de arrependimento dentro do rádio? Cara, quando eu saí da Rádio Ipanema, eu tive um desentendimento e eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu tenho imensa consideração. E esse cara falou, olha, Ed, isso que aconteceu foi eu não queria que tivesse acontecido. Não sei se a nossa amizade vai se restabelecer um dia, mas a nossa relação profissional acabou. Naquele momento caiu uma ficha. Ele falou, putz, que merda que eu fiz. Isso, bem depois disso, a depressão já vinha, tal. Aí acabou Edmol para o rádio e para tudo. Certo? Edmol profissional acabou. Hoje eu sou só pai. Você largaria tudo que você fez para voltar para o rádio? Acho que sim. Só que com uma visão um pouco diferente, né? De aprendizado um pouco mais, de me dedicar um pouco mais só ao rádio ou a coisas ligadas ao meio do rádio. E não querer carregar muito peso, né? Eu falo para os meus filhos, não adianta você querer carregar muito peso, que é como você segurar um copo de água. 1 minuto ele é levinho, fique meia hora segurando. Então, não adianta querer carregar peso maior do que você aguenta, que o corpo, se o corpo aguenta, a cabeça para. E foram anos difíceis, cara. Eu falo, quem tem depressão, se cuide. Se você me viu, o rádio te ajudou bastante nesse momento? muito. Quando você estava ali falando na latinha, falando com as pessoas, esse foi o momento que mais te ajudou? Papelzinho, por favor, só para dar uma enxugada no olho aqui. Para não estar para fazer edição na hora. Tá. Quer uma água, Edilson? Não. Latinha, né, Luzinha? Latinha, que o rádio, ele tem várias... tem ouvintes e ouvintes. E tem ouvintes que têm problemas, e você acaba pegando amizade com os ouvintes. E tinha alguns colegas que sabiam quando eu estava mal. E eu lembro uma noite que eu estava mal pra caramba, mas você tinha que tirar a voz, não sei de onde. E o Marcos Alves me ligou, viu? Você está mal, hein, cara? Eu falei, tô. Daí ele falou, tô indo aí.
Daqui a pouco estava eu e o Marcos Alves chorando, cara, dentro do estúdio. O Marcos Alves numa crise também dos problemas dele. E eu, então, e ouvintes, às vezes você não imagina o que o ouvinte passa também. O rádio, ele o AM, quando eu fiz o AM, tinha uma senhora chamada Rosa, que carinho que aquela mulher tinha, cara. Você recebia cartas daquela mulher. Eu fazia o sábado à tarde e recebia cartas. Eu fui conhecer ela era uma senhora, eu nunca imaginava. Me falaram, vai conhecer a Rosa. A gente fui conhecer a dona Rosa. Ela era uma pessoa que tinha deficiência física. E tinha um amor pela vida, cara. Às vezes eu paro, penso, poxa, eu tenho tudo, mas aqui ferrou. Então, o rádio me ajudou muito, cara. Foi uma válvula de escape, acho que me ajudou muito. Aí eu achei que quando acabou a 103, eu teria acabado. Para minha surpresa, eu voltei depois ainda. Fiquei na Ipanema, saí, depois tentei voltar, não consegui, travou de vez aí. Mas o rádio é uma estrelinha que vive lá dentro de mim. Edmond, você com essa voz toda doce, você já foi, falando aqui em ouvinte, em companheirismo de rádio, você já foi confundido com alguma pessoa ou teve, por exemplo, alguém falando, nossa, é você que é o Edmond? Não, eu nunca tive Nunca eu fui reconhecido em rua ou em algum lugar pela voz, porque não tem nada a ver. Uma que eu trabalho, eu tenho que impostar um pouco a voz, jogar a voz para cima para sair. Senão sai essa voz meio xoxa, que eu tenho preguiça até de falar, o pessoal fala. Mas nunca tive essa... eu lembro que eu tinha uma colega que tinha... o Babu fazia Emoções de Ipanema, né? Ele fazia e ela foi para conhecer. A gente fazia faculdade na época. Ela falou, eu vou ir lá para conhecer aquele locutor lá. E eu não conhecia o Babu, nem tinha ideia de quem era. Ela falou, não, pô, tá um gordo do caramba. Edmond, você já passou em rádio AM, rádio FM, já teve momentos bons, ruins, já teve aí boas histórias dentro do rádio. O que é que você espera desse companheiro das pessoas para os próximos 100 anos? Olha, Luiz, prever 100 anos hoje é difícil, né? Porque de 10 anos para cá o rádio deu uma reviravolta enorme. Mas o rádio, eu acho que ele é como o universo. Dizem, né, os físicos dizem que o universo está em constante expansão. Eu acho que o rádio é isso. Você nunca vai conseguir ser mais rápido que o rádio, porque a TV, para ela entrar no ar ao vivo, cara, depende do link, depende não sei do que, não sei o que lá. Se você tiver hoje com o celular aqui, você trabalha na emissora tal, a programação é local, você viu um acidente, você liga lá, você entra no ar, você já tem agilidade, e isso nada vai. Uma playlist que você coloca lá no streaming, não vai substituir o rádio. O que não pode ter, não é ter locutor papagaio, né? O locutor que fala a hora certa, o nome da música, isso aí está... Você largaria tudo que você já fez, trabalha, para voltar para o rádio, para ganhar, sei lá, um salário baixo aí, só para ser feliz? Para ser feliz, Luizinho, eu acho que largaria. Mas não para ser só mais um, entendeu? Eu acho que eu queria ser um pouco mais do que eu... Teria que me dedicar mais. É aquilo que eu falo, eu errei, o meu erro foi não ter me dedicado a uma coisa só. A insegurança, por ter o medo de rádio. Eu sempre tive em rádio por um grande motivo, era custo baixo.
Sempre ganhava, era folguista, não tinha aquela pretensão de subir e tal. Sabia que não tinha condição de ir para São Paulo, então passou na minha ideia pensar em ir para São Paulo em 2014, quando eu estava desempregado, mas já estava com crise e tal. Mas para ser feliz vale tudo, né? Eu acho que hoje eu tenho que muito agradecer a minha esposa, que aguentou todo o baque, meu irmão, aos poucos amigos que tiveram do meu lado, mas eu confio que o rádio vai gerar muita alegria para o povo ainda, para as pessoas. Eu voltaria, começaria lá pedi emprego lá para o Salomão, primeira vez que eu pedi na praça para ele mandou eu ir falar com o seu Camargo, ir para Votorantim, fazer as madrugadas de carnaval da Cacique e encarar os rituais da tocha, por aí vai. Tá bom. Conversamos aqui nesse projeto de 100 anos de rádio no Brasil com Edson Leite Moura, Edmou, Edmeu, o Homem Show. Muito obrigado, Ed, por ter vindo aqui contar um pouco da sua história e que você tenha vida longa e que volte logo para o rádio. Amém. Volta nunca mais, isso aí é sacramentado. Eu queria fazer uma coisa aqui, isso aqui, ó. É um sonho fazer isso, falar num desse aqui. Até mais. Obrigado ao Niso, obrigado ao Luiz Lázaro, que me deu uma oportunidade também na Cacique de fazer um flash em plena tarde e também sentiu o peso da mão. Ao João, Douglas Vale, a toda a equipe, ao Negrão, ao Niso, parabenizar o Niso mais uma vez. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Niso. O genro trabalha aqui no Niso, teve um problema de saúde e o Niso grandiosamente nos ajudou. E eu tenho muito a agradecer ao Niso e às emissoras de rádio pelas quais eu passei, os colegas que eu tive, que eu conheci. E pedir a Deus que dê saúde a todos vocês, que continuem perseverando nesse caminho, aos jovens que sonham em trabalhar em rádio, que sigam em frente, que busquem com seriedade, porque rádio é fácil para você, é como droga, é fácil para você desandar. É um caminho fácil para você desandar, porque tem festa, isso e aquilo, mas você tem que entrar com seriedade e ter fé em Deus, que Ele não desampara.